derivada parcial. Bora começar com o que é derivadas. Galera, derivada é uma das principais matérias do cálculo. Ok? Basicamente, o cálculo se divide em limites, derivadas e integrais. Então, se você está fazendo engenharia, economia, com certeza você vai ver essa matéria. Só para você ter uma noção, limites, normalmente é a primeira matéria que a gente estuda. Depois, a gente vai para derivadas. E depois, a gente fecha com limites. Essas são as três principais matérias. Com limites não, com integrais, né? E a matéria acumulativa. Essa é uma das principais dificuldades do cálculo, né? Porque se você está em derivadas e ainda não sabe limites, aí o negócio fica complicado. Por quê? Toda derivada é um limite. É um limite quando o h tende a zero, f de x mais h, menos o f de x dividido por h. Toda derivada é um limite específico. Então, por exemplo, a gente tem a derivada da função, que é indicada por esse símbolo aqui. E para você encontrar a derivada de uma função, você tem que resolver um limite. Então, se você não sabe o que é limite, derivada vai ser quase impossível. Mas existem várias propriedades de derivada que não precisa de ficar usando esse limite toda hora. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se o enunciado falar assim, ó, derive a função tal, você vai usar as propriedades, você não vai ficar usando esse limite. Mas se ele pedir, derive usando a definição, aí você vai ter que resolver esse limite e tem que revisar a matéria toda de limites. Então, para você passar em cálculo de primeira, toma cuidado com esse detalhe, tá? Sempre confere se o enunciado está pedindo para você resolver pela definição. Quais são os tipos de derivada que existem? Olha só. A gente sempre deriva funções. Então, se a gente tem uma função de uma variável só, a gente vai derivar e a notação é assim, ó, d dx, ou a gente pode escrever também com f' de x. Tudo isso aqui, olha, indica derivada da função f. Ok? Mas se a função tem duas variáveis ou mais, aí a gente usa um símbolo diferente. A gente usa del x, é tipo um D torto, chama del rho, essa letra, é uma letra grega. Você vai derivar a função de duas variáveis, essa é a notação, ou você não pode colocar o linha, tá? Se você colocar a linha aqui, sua pessoa vai tirar ponto. Já vi muita gente não passando em cálculo de primeira por causa desse detalhe. Você só coloca linha quando tem uma variável só. Se tem duas ou mais, você não pode pôr linha. A notação é outra. Porque quando você coloca linha, a gente já sabe como tem uma variável, você deriva em relação a essa variável. Mas como tem mais de uma variável, você coloca o linha, mas você vai derivar em relação a quem? A x ou a y. Entendeu? Então fica incompleto. Você não pode colocar linha quando tem duas variáveis. Mas tem um jeito mais simples. Você coloca um x embaixo. Se você colocar um x embaixo, quer dizer que você está derivando em relação a x. Mas você também pode derivar em relação a y. Então, vai mudar essa letra aqui. Ó. Você vai derivar a função em relação a y, ou você escreve com um y embaixo. São notações completamente diferentes. Legal? Então, esses dois tipos de derivada aí, mas existem outras, tá? Derivada logarítmica, derivada parcial, trigonométrica, tem vários tipos de derivada. Só que esses dois aqui são os principais. Para você passar em cálculo de primeira, muito cuidado com a notação, porque normalmente os professores de cálculo eles são técnicos demais, tá? Eles são detalhistas, então tem que saber como é que escreve da forma correta. Nessa live, nós vamos ajudar a Beatriz. Beatriz mandou uma lista de exercícios para mim de derivadas parciais. Derivadas parciais é um tipo de derivada em que você trabalha com funções de várias variáveis, tá? Então, você pode perceber que você tem x, y, aqui tem x, y e z. Então, nesse exemplo aqui,
Nós temos 3 variáveis. Esse exemplo 68, por exemplo, a gente tem a variável x, y e z. Então, a gente está trabalhando com várias variáveis. Isso entra na matéria de derivadas parciais. Ok, a Beatriz, gente, ela faz licenciatura em matemática na Unialfenas, em Minas Gerais. Nossa, para fazer matemática na faculdade, tem que gostar muito, né? Porque deve aprofundar muito mais do que nos cursos de engenharia. Mas olha só, ela passou uma lista bem grande, só que eu selecionei alguns exercícios para a gente fazer. Tá? Nós vamos fazer o 61 e o 63. E aqui tem um detalhe interessante, olha só. Ela está pedindo para você encontrar uma derivada de terceira ordem. Sabe o que é isso? É quando você deriva várias vezes. Você deriva, pega a resposta, deriva de novo, pega a resposta, deriva de novo. Você vai brincando de derivar o resto da vida. Isso chama derivada de ordem superior, quando você deriva mais de uma vez em sequência. Tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de lista aqui é clássico nas provas. Tá bom? Vale a pena acompanhar essa live aí. E fica comigo até o final, porque eu vou resolver esses 2 exemplos aqui de uma forma bem simples, bem didática para vocês.